Como vão, meus amigos do IEE e todos os irmãos que me ouvem neste momento? Mais uma vez quero agradecer à casa pela confiança e pela oportunidade que me dão de estar mais uma vez aqui falando a vocês sobre o Evangelho de Jesus, sobre as leis morais e sobre o nosso cotidiano, não é? Os desafios, os sucessos e insucessos dessa jornada e como nós devemos lidar com elas, sempre tomando por base o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Meu nome é André Luiz Silva, estou aqui mais uma vez então para falar hoje sobre a força da fé e do otimismo. Antes, porém, quero convidar a todos para fazer uma prece de abertura do tema de hoje. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso grande Criador, Criador do universo, de tudo e de todos, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, governador do planeta Terra, e aos amigos do plano espiritual superior, que nos orientam, que nos guiam, que nos protegem, que nos intuem, com o propósito de nos auxiliarem nessa jornada terrena, para que tenhamos os melhores resultados possíveis. Quero pedir também a Deus, a Jesus e aos Espíritos superiores que sempre nos concedam o seu amor, que tenhamos o merecimento da sua atenção, que nos intuam com a esperança divina de que o que passamos neste momento, na nossa experiência terrena, é passageiro e que a vida eterna, a vida espiritual, é que é a verdadeira vida. Que tenhamos tranquilidade, tenhamos paz e confiança. E louvemos a todos, a Jesus, a Deus, aos amigos do plano espiritual mais uma vez, reconhecendo nossa pequenez diante de tanta luz, diante de tanta grandeza. Obrigado mais uma vez, que os nossos amigos possam nos acompanhar neste momento. Um bom estudo a todos. Bom, então vamos lá, meus irmãos. O tema de hoje então é a força da fé e do otimismo. Vocês me perdoem se parecer que eu desvio o olhar da câmera, mas é porque eu preparei um texto com um resumo, de modo a facilitar o entendimento, para que possa ter uma coerência entre o texto, entre os seus pontos, entre os componentes dessa leitura. Ok? Então vamos lá. A força da fé e do otimismo. A fé e o otimismo são similares e estão associados. A gente não consegue dissociar. Quem é otimista é uma pessoa de fé. Quem tem fé é uma pessoa otimista. Então não dá para dissociar. E quando aplicados com a devida força, removem montanhas. Já ouviram esse trecho, não é verdade? Jesus, para nos ensinar o poder que a fé tem, nos disse que se fosse ela do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos mover montanhas. Mas vamos lá. Seriam essas as montanhas físicas, de modo a gente contestar as leis físicas da natureza? Contestar a própria lei de Deus? Pois é. Não seria então essa de modo a infringir essas leis,
mas nós poderíamos realizar proezas que por nós mesmos ainda são desconhecidos. Não conseguiríamos tirar uma matéria, seja ela qual for, com a força do pensamento, muito menos algo do tamanho de uma montanha. Estaríamos então infringindo a lei da física, porque haveria de ter um elemento mecânico que ainda não disponibilizamos nessa oportunidade terrena. Mas as montanhas que nós conseguimos então mover são as montanhas relacionadas às nossas questões morais, às nossas dificuldades, que poderíamos dizer que são as nossas mazelas, os nossos vícios, os nossos desejos inferiores, a sensualidade desmedida. Essas são grandes montanhas que, convenhamos, nós temos ainda muita dificuldade de superá-las, de vencê-las, de removê-las, mais do que movê-las, removê-las. É verdade, vencer essas barreiras pode parecer impossível, tamanho são suas raízes e os prazeres que elas nos proporcionam. Mas, conforme as orientações dos espíritos superiores, não são impossíveis de serem vencidas, mas conforme a orientação dos próprios espíritos, o mérito é diretamente proporcional ao desafio conquistado. Os nossos amigos espirituais já nos dizem que depende de nós a força necessária para conseguir vencer esses grandes desafios morais. Não é impossível. Apesar de toda a dificuldade, apesar de elas estarem ainda tão enraizadas e proporcionam a nós os prazeres carnais, elas não são impossíveis de ser vencidas. No mundo ainda de provas e expiações, como é a Terra, enfrentá-los exige de nós muita dedicação. Isso é verdade, hein? Abnegação, entendimento, fé e otimismo. Doenças, problemas de ordem financeira, de relacionamentos, entre tantos outros, são comuns nesse orbe. Quem entre nós ainda não passou por pelo menos um desses problemas? Quando não raro, por todos esses problemas. Problemas de ordem financeira, de relacionamento, conjugal, problema no trabalho, problema de saúde, não é? Enfim, quem ainda não enfrentou esse tipo de problema? Como podemos dizer, estas, inclusive, estão entre as mais difíceis. Bom, mas o propósito do nosso encontro de hoje não é ficar falando do problema, e sim das soluções, da força que precisamos ter, da fé e do otimismo, aplicados com energia. Vamos lá. Ou melhor, vejamos o momento em que vivemos. A pandemia do Covid-19. Um dos maiores desafios da humanidade, na verdade. Já houveram outras pandemias, sempre desastrosas, sempre trazendo muito problema, com muitas mortes. E não é diferente nos dias de hoje. Boa parte pela própria negligência do homem. Mas são problemas recorrentes. Haja visto a história nos mostrar isso. Ok? Mas esse não é o ponto. Então nós vivemos o problema da pandemia, que é a disseminação da doença no mundo todo. Diante de tantos desencarnes, ou mesmo sequelas físicas, sequelas sociais e sequelas emocionais, acreditar é a grande palavra-chave.
Não entregar seu desânimo é o primeiro passo. Disse Jesus: eu lhe dou vários exemplos. Por exemplo, ele nos recomendou oferecer a outra face, a dar a César e o que é de César. Por que isto? Porque ele mostrava para nós que nós não deveríamos nos preocupar tanto com este momento. Intrínseco está aí nessas mensagens, estão nessas mensagens inúmeras lições morais. Mas entre elas está acreditar no futuro. Deixar abater em nós o orgulho. Deixar que se humilhe a nossa vaidade, que diminua a nossa vaidade. Não nos preocuparmos tanto com o agora. Por quê? Porque o futuro é certo. Para uns leva um tempo, para outros mais, para outros menos, mas o futuro feliz, ele é certo para todos nós. Devemos confiar num futuro feliz, porque o que sofremos aqui é um nada diante da verdadeira vida que é eterna. É a vida o quê? A vida espiritual. Não é esta vida terrena. Pesquisas recentes, olha aí, uma atualidade. Pesquisas recentes pelos mais importantes institutos do mundo mostram o quanto a fé, a confiança, o otimismo nos traz resultados na recuperação de doentes, deles próprios e de terceiros. Olha que interessante, já é provado pela ciência que ter fé, ser confiante, estar motivado, faz muita diferença na recuperação de qualquer pessoa. Olha que interessante. Doentes do físico e da alma, que rogam com fé fervorosa, não a fé histérica, ok? Não é fé histérica, onde há muito barulho e pouca fé, onde há muito alarde e pouco sentimento, mas uma fé fervorosa, uma fé intensa, confiante, uma fé resignada. Ou seja, eu confio, eu tenho fé que Deus, nosso Pai maior, está tomando conta de mim. E Ele sabe o que é melhor para mim. E também diante de um não na vida, resgatar das profundezas de si a centelha divina, que nos impulsiona e nos eleva. Mas o resultado desta fé, ela não pode ser medida por conquistas materiais apenas. A gente não pode imaginar que conquistamos algo quando ela se materializa, quando é um objeto, quando é material, palpável. Nós temos que ver além disso. Nós temos que perceber o que está por trás da verdadeira conquista, o que é verdadeiramente uma conquista. E nem sempre o que desejamos é o melhor para nós ou para os que amamos. Não é? Então precisamos também ficar atentos a isso. Ter fé e ser otimista é, antes de tudo, acreditar de forma resignada em Deus e no seu amor por nós. Então, se nós, quando dizemos assim, Deus é justo, Deus é Pai, Ele nos ama, nós temos que acreditar, de fato, que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele quer o melhor para cada um dos seus filhos indistintamente. Nós precisamos aceitar isso de forma verdadeira, não da boca para fora. É muito importante que nós saibamos disso, fazer este exercício.
é olhar o passado, que nós vamos ver quanto nós fomos amparados nos momentos difíceis. Nós não podemos ter memória curta para isso. Então você pode até então perguntar por quê e de que vale ter fé e ser otimista se está nas mãos de Deus o nosso futuro? É uma pergunta razoável. Bom, eu disse, olha, é importante ter fé, ser otimista, ser confiante, mas põe na mão de Deus. Bom, e aí você então pergunta, mas vou pôr na mão de Deus, se Deus está tomando conta de mim, Ele sabe de tudo, que adianta eu fazer oração, fazer pedido, ter fé, ser otimista? Isso vai fazer diferença? Vamos lá. Conforme as questões 851 a 853a de O Livro dos Espíritos, que trata da fatalidade, somente a morte em seu momento capital é inevitável. Mas olha só, somente no seu momento capital, ou seja, aquele momento exato, que vai ser desligado aquele corpo, aquele espírito daquele corpo. Todo o restante é possível. Quantos e quantos casos não existem de pessoas que estavam a priori desenganadas, a gente ouve muito essa expressão, estão desenganadas, e como que por um milagre elas reagiram, voltaram à vida, nem que seja por alguns instantes, que são valiosíssimos nesta jornada que a gente passa. Não é verdade? Então a gente percebe isso. Acontece demais. Então, somente quando realmente chegou a hora, aquele momento capital. Muitas vezes nós não sabemos, por isso nós devemos acreditar, ter fé. Não é? Então, porque essa nossa energia vai influenciar, vai ajudar aquele irmão ou a nós mesmos a nos mantermos firmes e não nos entregarmos. Porque se nós viemos para cá, para esse orbe, com essa oportunidade de encarnar, nós não podemos abrir mão dessa oportunidade, pelo menos com facilidade. Né? Na verdade, a gente tem que lutar muito para continuar aqui, certo? Mas vamos lá, dando continuidade. Mas, mesmo aí, ter fé e ser confiante é fundamental, já que para o espírito desencarnante, emanações emitidas e recebidas de amor são valiosíssimas. Ou seja, mesmo que um espírito de fato vai desencarnar, você pode se perguntar, se ele vai desencarnar, do que adianta então eu pedir para ele ser forte, pedir pela sua saúde? Porque esses pedidos são gestos de amor. Se são gestos de amor, são emanações salutares que vão ajudar o espírito ou resistir e se manter encarnado o quanto for possível e necessário, ou no momento do desencarne, ele transforma essas energias em apoio para a sua jornada espiritual, para enfrentar aquele momento do desenlace. Tenhamos fé e sejamos otimistas. O Criador do Universo, ele é nada mais, nada menos que o nosso Pai. A gente está com a bola, né? Uma bola enorme, a gente está com tudo, hein? Papai do céu, o Criador do Universo, ele é Pai de cada um de nós. Já parou para pensar nisso? E nenhum pai, ele abandona o seu filho. Especialmente Deus. Ele não abandona qualquer um de nós, qualquer um de sua criação. Como Jesus não abandona as suas ovelhas. Precisamos acreditar nisso. Precisamos nos apegar nisso.
mas não é de forma cega, tá? Não é isso que a gente quer dizer. É só pegar a história, é só pegar os exemplos, é só pegar a lógica de onde a doutrina espírita se baseia, a ciência. Tudo isso é prova de amor para conosco. Vamos dar continuidade? Acreditemos no poder da fé e do otimismo. Mais uma vez, nunca é demais a gente dizer. Vamos usar um exemplo muito comum. Quando estamos próximos a pessoas felizes, motivadas, alto astral, costumamos nos sentir bem. Não é verdade? A gente não se sente bem? É muito gostoso estar perto de alguém positivo, alguém otimista, para frente. Né? Agora, o contrário também é verdade. A gente não se sente muito bem perto de uma pessoa pessimista, que fica lá reclamando, lamuriando, se queixando de tudo, da vida. A gente pode ter até um pouco de compaixão, conforme a nossa condição espiritual, de entender aquele espírito. Mas dizer que é prazeroso, não é prazeroso. Não é? A gente pode amar aquele irmão, amar aquele espírito, gostar dele, mas dizer que é prazeroso nestes momentos, não é. Prazeroso é estar perto de quem é positivo, de quem é otimista, de quem tem fé. Aí a gente percebe que energia gostosa. Pessoas. Vamos lá. Então, isso é resultado da energia que elas emanam. Tá? Cria-se uma aura em volta, uma energia em volta, que se for boa atrai, e se for pesada repele. Pessoas com fé e otimistas geram um quantum de energia positiva à sua volta, como já comentei, que acaba por nos envolver. Mais do que isso, mais do que nos envolver, é nos atrair. Né? Então, elas atraem outros seres que o auxiliam, mesmo sem perceber, porque a eles também faz bem ser útil. Olha que legal. Então, vamos supor, você é otimista, é para frente, é aquela pessoa que está confiante, tem muita fé. Você acaba por envolver e acaba por atrair pessoas nessa mesma energia. Não apenas, tá? Mas especialmente pessoas com essa energia. E o que acontece? Você acaba somando mais energia. Melhor você fica, melhor as pessoas que estão à sua volta ficam. Melhores resultados se conseguem com essa energia. Tanto os encarnados como os desencarnados acabam por ser envolvidos. Então não é só a pessoa encarnada, os espíritos também. Porque é como se fossem janelas abertas ao plano espiritual superior. Não é? Sua mente fica aberta, fica receptiva e não repulsiva às coisas boas, aos espíritos superiores. É como se fosse, então, uma porta que abrimos. Somamos nossas energias, como eu lhe disse, às já existentes, aumentando, então, o poder de ação. A fé tem que ser acompanhada por ação. Então, aí já entramos num outro aspecto. Porque a fé sem ação é o quê? É morta. Não é? Não adianta ter fé e ficar parado. Eu vou vencer, mas eu não luto. Eu acredito, mas eu não faço uma demonstração de que acredito. Então tudo é da boca para fora. Eu não crio um meio favorável para que aconteça o que eu acredito que vai acontecer. Então a fé tem que ser acompanhada por ação, para que não seja morta, não seja um devaneio, apenas um sonho. O otimismo tem que ser o resultado da razão e não ser uma venda que ofusca a realidade.
Então, quer dizer, nós não podemos ser pessimistas. Quer dizer, a gente pode tudo, mas não devemos. Agora, ser otimista também não pode ser algo que nos veda, né? Que deixa cair sobre nossos olhos um véu. E a gente fala, vai acontecer, estou tranquilo, eu sei que vai acontecer. Mas é uma coisa muito vaga, não é? É quase que um comodismo, para que você não faça nada. Então não pode. É como a fé, tem que ter ação, certo? As principais características da fé e do otimismo é ser calmo. Olha que interessante também. Uma pessoa que tem fé e é otimista, olha que agradável ela é. Ela é calma, ela é leve, feliz. Brilha nos olhos a certeza que está tudo certo e no seu tempo. Porque ela vê além. Olha que legal, né? Uma pessoa assim, ela vê além. Ela tem essa condição de enxergar mais do que a grande maioria, especialmente quem é pessimista. Então nós temos que sempre lembrar que não é só uma questão de acreditar ou não. É uma questão de benefício para nós mesmos. E outra, é um exercício. É um exercício. Eu não consigo ser tão otimista assim, ter tanta fé assim num mundo tão difícil. Comece pelas pequenas coisas. Veja, não é? Reconheça os benefícios que você já recebeu, as mudanças que aconteceram, positivas. Veja aquilo de negativo que aconteceu, mas teve um propósito positivo. Veja o benefício que te trouxe, algum fato desagradável, seja lá pelo aprendizado, seja pela experiência. A gente consegue tirar sempre alguma coisa de bom, mesmo que seja algo ruim aos nossos olhos. Né? Então é muito importante. Normalmente uma pessoa otimista é uma pessoa mais convincente, porque ela não é envolvente, ela consegue conquistar mais coisas, consegue convencer. Né? Então, vamos prestar bastante atenção nisso, tá certo? Meus irmãos, quero então, com essa mensagem, agradecer a atenção de vocês e fazer uma oração de encerramento para que a gente possa absorver e ser grato aos nossos amigos espirituais. Que Deus nos abençoe a todos, Jesus nosso Mestre e os nossos irmãos espirituais, por esta grande oportunidade de estarmos juntos novamente. Obrigado, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, por essa grande oportunidade.